Muito boa noite a todos, está começando mais um Vale Esporte aqui pela TV Vale. Muito boa noite a você que acompanha a TV Vale, canal 25 da NET e também pelo site tvvale.net.br. Hoje, feriado, 7 de setembro, temos um programa especial para você. Isso mesmo, no segundo e no terceiro bloco nós vamos ter uma participação especial, nós vamos relembrar um pouco da entrevista que nós fizemos com o Juninho Santos, ele que vai falar um pouco sobre a handbike, essa modalidade que vem crescendo na região e no país. Mas no primeiro bloco vamos conversar sobre o futsal, porque teve a final, na última quinta-feira teve as primeiras finais do Torneio da Padroeira de Futsal, torneio que é realizado há mais de 50 anos na cidade de Lorena. Exatamente, este ano terminou ontem, no domingo, e tivemos grandes resultados, principalmente para o Clube Comercial de Lorena, que chegou nas finais de quase todas as categorias, iniciando a partir do Sub-8. Foi campeão no Sub-17 na última quinta-feira, onde conseguiu golear a equipe do Campo do Galvão de Guaratinguetá pelo placar de 4-1. Teve também o torneio da categoria veterano, onde o Clube Comercial também foi campeão por 1-0 em cima do Calunga. Naquele jogo que relembramos na última sexta-feira, falamos que faltava 28 segundos para finalizar e o Rinha, jogador do Clube Comercial de Lorena, marcou 1-0, deixando a equipe do Comercial com mais um título bicampeonato da categoria veterano. No adulto, tivemos a vitória da equipe da Prefeitura Municipal de Canas. Não teve o Clube Comercial, mas Canas acabou sendo campeão. Alguns jogadores disputaram na temporada passada o Torneio da Padroeira e este ano foram bicampeões, como o artilheiro Tuiu. Tuiu, que terminou a competição com 7 gols marcados, ele que foi o principal destaque, na minha opinião e na opinião de muitos também, o melhor jogador do Torneio da Padroeira da categoria adulto. E falando em si do campeonato, foi mais um campeonato de muito sucesso. Só tivemos problema na primeira rodada com alguns jogadores da equipe da Unisal, acabaram sendo punidos em alguns jogos, alguns deles para mais de um ano sem jogar campeonatos na cidade de Lorena. Tirando isso, foi um torneio excelente, um espetáculo à parte do torcedor, os times dentro de campo bem distribuídos, nenhum time com um elenco muito poderoso e que não dá para vencer, foram todos os jogos bem equilibrados. E mais um torneio da Padroeira sendo realizado aqui lá na cidade de Lorena. E começando a partir do Sub-8, que é bem bacana, Rafa? Como a gente sempre comenta. Sub-8, Sub-10, o Sub-14, o Sub-17. Tem a tradição. Esse time do Sub-8, do Clube Comercial, ou também de outras equipes, de Cachoeira Paulista, que chegou também na fase final, pode o ano que vem jogar o Sub-10, pode chegar até o adulto, e assim levando a tradição do Torneio da Padroeira, que acontece há mais de 50 anos. O Toninho Barreto, um dos coordenadores do campeonato, tem uma medalha, e presidente da Liga Lorenense de Futsal, ele tem uma medalha, se não me engano, de 68, 67, isso, que ele ganhou. Ele ganhou. E ele já joga o veterano, e ele agora virou treinador das equipes de base. Então dá para perceber esse tradicional torneio que acontece na cidade de Lorena e que foi terminado e finalizado ontem. Parabéns a todos os coordenadores, a todos da Liga Lorenense de Futsal, ao Clube Comercial por ter aberto as portas para este evento mais uma vez. E parabéns a todos os campeões que fizeram um grande campeonato. Na minha opinião, o melhor time de toda a competição foi a equipe de Canas, que teve o destaque como o Tuiu, jogador do Ioca, teve a defesa menos vazada do adulto, o Tuiu, o artilheiro, o melhor jogador do campeonato. Então, é um torneio bem disputado na cidade de Lorena. Isso mesmo. Agora nós vamos partir então para o segundo bloco, nós vamos falar com o Juninho Santos, relembrar essa matéria. Não sai daí que nós voltamos já já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. Em mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246.
Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Estamos de volta com o Vale Esporte, agora para falarmos então de handbike. E agora com a participação do Juninho Santos, ele que é paraciclista, ele é de Lorena. Juninho, muito obrigada por aceitar o nosso convite e aceitar estar aqui conversando com a gente, contando um pouquinho sobre a sua história. Obrigado, Rafaela, obrigado a todos da TV Vale que fizeram esse convite e eu poder estar falando mais sobre esse esporte que ainda é pouco conhecido aqui no final do fundo do Vale. Com certeza. Juninho, vamos começar o bate-papo então falando sobre você, né? Vamos falar sobre o Juninho Santos. Como que é? Você sempre foi apaixonado por esporte, sempre praticou outras modalidades? Como que é essa paixão sua voltada para o esporte? Olha, Rafaela, eu sempre pratiquei esporte, eu jogava bola, eu jogava basquete, aquelas coisas de criança também, jogar na rua. Então eu sempre fui apaixonado por esporte, sempre andei de bicicleta, tudo. E depois do meu acidente, eu fiquei um tempo sem fazer esporte, até que então eu conheci a handbike e me apaixonei. Então a paixão pela bicicleta já vem desde criança mesmo. E como que você chegou ao handbike? Eu cheguei ao handbike em 2014 eu recebi o convite de uma fisioterapeuta de São José dos Campos, da Univap, que ela estava fazendo uma tese de doutorado dela e que a tese tinha a parte prática de que como o esporte pode melhorar as pessoas com deficiência. E foi lá que eu conheci e comecei a treinar lá toda 2 vezes por semana. E aí despertou então e agora está aí, né, ativa com o handbike. Só que nesse começo, como que foi? Você teve o apoio dos seus amigos, o apoio da família? Ou acharam que era loucura? Não, melhor você não se meter com isso não? Como é que foi esse início? Eu, graças a Deus, sempre tenho apoio da minha família e dos meus amigos. Eu tinha que ir, a única coisa que era difícil, que eu tinha que ir para São José, com van e tinha que ir alguém comigo. E a minha mãe, meu pai não podia, porque eles têm o serviço deles. Mas graças a Deus tudo foi se encaixando e eu conseguia ir e chegava lá, o pessoal me ajudava, tudo. E graças a Deus eu comecei a treinar lá e despertou a paixão pelo esporte. E eu peguei, a princípio eu comprei a primeira handbike só para lazer. Mas com o pessoal, os amigos falando, vamos competir, aí eu já mudei de ideia. E começou a levar a sério a coisa então. Sim, agora eu tô levando bem a sério mesmo. Juninho, como você disse agora há pouco, poucas pessoas conhecem ainda o handbike aqui na nossa região, no fundo do vale, como você citou. Queria que você explicasse um pouco como que funciona, quais são as regras, como que é o esporte. Então, a handbike, ela tem a classificação, né, da competição, que são divididas para os cadeirantes. Ela é dividida na categoria H1, H2, H3, H4 e H5, sendo que H1 é a da lesão mais alta, no caso cervical, e vem descendo. Aí tem uma avaliação que passa, é feita toda uma avaliação para saber em qual categoria que você vai cair realmente para competir. Daí as provas são provas de estrada, que é de resistência, e a prova contra relógio, que daí é individual. Quem fizer o menor tempo ganha. E tem também essa questão da posição sentada aqui para passeio e aqui é também a deitada, que é esportiva, né? Quais são as diferenças? Sim, isso. Tem as medidas específicas no site da UCI. E a handbike, que é para esse tipo de campeonato que eu disputo, ela mais deitada, ela te dá mais estabilidade e você consegue andar mais rápido porque você está deitado e o vento não te pega. O vento não fica batendo no seu peito.
E tem que ficar a altura do olhar nosso, tem que ficar na altura do movimento central, que no caso são os pedais. E a handbike, que ela é mais sentada, ela é mais assim para passeio. No caso de você vai fazer um passeio, uma trilha assim, ela é melhor porque você está mais sentado, você consegue, ela é mais alta um pouco. Agora, eu queria que você explicasse também como que funciona a pista, né? O local, o lugar onde é realizados os treinamentos, os campeonatos também. E se Lorena tem uma pista adequada para vocês? Olha, o percurso, ele, nos 2 campeonatos que eu fui, ele variou de 2.800 metros total. Mas é rua ou é pista mesmo? É uma pista. É como se fosse aqui, vou dar um exemplo, a frente da Yakut em Lorena. Tem aquela pista lisa. Então, essas etapas que eu disputei de Copa Brasil de Paraciclismo e Campeonato Paulista de Paraciclismo e Vale Paraibano de Paraciclismo, eles são todas em reta, asfalto, pista mesmo. Então você desenvolve uma velocidade boa. Se você tiver com uma handbike, um equipamento bom, você sai ganhando nisso aí já. Já que você está falando que é uma reta só, né? E você, pelo jeito que você estava explicando, que aí tem que ficar, né, centrado certinho o olhar, né, na frente da handbike, que velocidade que vocês chegam nessa corrida? Porque é uma adrenalina, né? Sim, é uma adrenalina que não tem explicação. Assim, eu já cheguei a 40 por hora, mas eu estava numa descida. Agora, o pessoal que compete mesmo, que já está competindo já faz tempo, já é veterano, já tem experiência, tem um pessoal lá que chega a 60, 70 km por hora. Que é isso? Não dá medo, não. O pessoal que fica, eu acho que a família deve com o coração na mão, não é possível. Olha, lá a família não está muito perto, então... Ai, tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Deus... E assim, é que essa categoria que o pessoal atinge essa velocidade já é uma categoria, por exemplo, a H4, que o pessoal é mais forte, tem os movimentos, tem mais movimento da mão, tem mais força. Tá. Mas é assim, é muito impressionante você ver o cara, a pessoa, passar naquela velocidade pedalando com os 2 braços. Só tem gente que não acredita. Quando a gente fala assim, a pessoa não acredita. Porque é importante ressaltar, porque obviamente, né, como você disse, a handbike é pedalada com os braços, né? Você não utiliza então as pernas para pedalar. Tem que ter muita força também, né, Juninho? Sim, tem que estar preparado fisicamente para aguentar, porque queira ou não, parece que são poucas as voltas na competição, mas exige muito da musculatura superior, né, dos membros superiores de nós atletas. E então, assim, é um treinamento físico que você tem que fazer para os membros superiores, mas também lembrando que você não pode forçar muito, senão você acaba se lesionando. Tanto no treinamento da handbike, como no treinamento físico. E como você tinha me perguntado sobre se Lorena tem um local adequado para treinar, tem, mas a gente tem que correr o risco, que é no caso da Yakut, que daí tem o trânsito, assim. Mas não tem um lugar específico, fechado. Na competição, aí sim, eles fecham o percurso, fica a guarda, tudo, aí então não tem perigo. Você vai andar ali, é um risco a menos. E quanto tempo dura uma prova? Uma competição, por exemplo? Olha, isso varia muito da categoria pela quantidade de voltas, mas é menos de 1 hora. O pessoal que é da H4, H3 faz em menos de 1 hora. E é muito interessante que, por exemplo, quem está na minha categoria, minha categoria é H2, a pessoa que estiver na frente, vamos supor que são 8 voltas. A hora que ele fechar a 7ª volta e abrir a 8ª, quem começar a passar da categoria H2, eles começam a bater o sino. Então é a última volta. Se eu tiver feito 6 voltas, eu vou fechar com 6 voltas. Não tem essa que você vai terminar as 8 voltas.
Então, por isso que a competição acaba rápido. Ah, sim. E na sua categoria, todas as bikes elas são iguais ou tem um que é mais ágil que a outra? Ah, ele passou, ele ganhou a competição, no caso porque a dele era melhor que a minha, tem essa questão também? Como que funciona? Sim, tem a questão do equipamento, né? Do caso da handbike. A handbike que eu corro, ela é nacional e ela é de aço carbono, então ela é de ferro. E tem as handbikes que são importadas de alumínio, que chegam a pesar 12, 13, 14 até uns 15 quilos. E a compensação, a minha, ela chega a pesar quase 30 quilos. Então, assim, tem uma diferença muito grande de uma handbike para outra. Na minha categoria, tem o pessoal que tem as bicicletas, mas a maioria que eu prestei atenção são handbikes nacionais. Agora, nas outras categorias já tem handbikes importadas, que é bem mais leve, de fibra de carbono, tem as de alumínio. E quanto custa aproximadamente uma handbike dessa daí? E uma pergunta que eu fiquei em dúvida, tem um freio na mão também que você possa, ou não tem freio, você vai só pedalando, direto. vai direto? Não, sim, tem o freio, que é como se fosse você tá andando de bicicleta com o freio na mão e o passador ali. Então, tudo junto. No meu caso, a minha já é adaptada a passador e freio, para eu frear e passar a marcha com o cotovelo. Porque como eu não tenho o movimento das mãos completos, então eu vou perder muito tempo e eu não vou conseguir frear. Então eu fico com a mão ali e passo a marcha tudo certinho e tenho freio. Porque se não frear, não vai. Se a gente for imaginar o pessoal que chega a 60, 70 por hora, se não tiver freio, na hora de fazer a vai curva, parar lá atrás da ladeira. Não tem curva, vai direto. Aí vai ficar com mais uma lesão. Já está com uma lesão, vai agravar mais a lesão. E quanto custa uma handbike, mais ou menos, o valor dela, aproximadamente? Olha, as handbikes são as tops, que são todas internacionais, que é a Top End RX, a Horace, elas saem na faixa aqui no Brasil de 30 mil. Isso aí varia muito da marca, do modelo que você vai pegar. Nos Estados Unidos ela já sai mais barato, sai uns 15 mil, porque você vai estar lá e tudo, e tem essa parte de imposto. Aqui eu corro, ela sai em faixa de 2.300, 3 mil. E foi lançada agora recentemente também uma handbike nacional de alumínio da VMAX, que é fabricada em São José dos Campos, que está na faixa, está no torno de 7 mil, 8 mil. É meio puxadinha, né? E qual que é a durabilidade delas, né? Você compra, mas você tem sempre que trocar? Como que funciona a questão do equipamento? Tem que ficar fazendo aquela manutenção para o equipamento sempre, na hora que você precisar, ele não te deixar na mão. Em questão de, por exemplo, a gente fala da handbike da Top End, mas é uma excelente handbike, mas se quebrar, se der algum problema, as peças são importadas, a bicicleta é importada. Então, assim, depende muito. Então, o melhor que você tem a fazer é fazer a manutenção, não deixar dar problema, porque na hora que der um probleminha, dependendo do que for, ainda dá para resolver aqui. Mas se quebrar, se der alguma coisa aí, já fica meio puxado. Com certeza. Para finalizar o bloco então, Juninho, quero saber de você como que o esporte mudou, o que o esporte mudou na sua vida, na verdade? Mudou bastante coisa, porque antes eu saía com os meus amigos, ia para baladas, noitadas, e depois que eu comecei a praticar o esporte, que eu falei que eu ia levar a sério, eu parei de beber, eu parei de fumar e comecei a me dedicar pro esporte mesmo. Se eu vou conseguir uma medalha nessas competições, isso aí eu deixo na mão de Deus, que Deus sabe a hora que tem que acontecer, o que for para acontecer de bom na minha vida. Mas mudou bastante, você sentindo
aquele vento no rosto, aquela sensação de liberdade, que você não está na cadeira, você quer dar uma acelerada a mais, andar mais rápido, você pode. Então, assim, mudou bastante, mudou meu modo de pensar e de ver várias coisas. Então, continuar no esporte até a hora que eu aguentar. Tá aí, tá certo então. Esse é o Juninho Santos, paraciclista de Lorena. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais e a gente continua com ele aqui no estúdio. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e nós continuamos então a falar sobre handbike. Para quem perdeu o bloco anterior, é um tipo de bicicleta pedalada com as mãos, adequada então para as pessoas com deficiência ou modalidade reduzida. E o nosso convidado de hoje é o paraciclista Juninho de Santos, ele que é de Lorena, e esse ano ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista de Paraciclismo na categoria H2 em São José dos Campos. Fala um pouquinho pra gente então, Juninho, como é que foi essa competição? Olha, essa competição ela foi muito importante para mim, porque eu tinha acabado de pegar uma handbike e não tinha nem treinado nela ainda. Uma surpresa, então. Foi uma surpresa e graças a Deus eu consegui terminar a prova e consegui conquistar o terceiro lugar ainda, que foi coisa de Deus mesmo. É um gosto de vitória mesmo, né? É o gosto da vitória mesmo. E Juninho, há quanto tempo você está competindo? Esses troféus aqui, essas medalhas, queria que você falasse um pouquinho também. Eu comecei a competir esse ano. Então, assim, a primeira prova que eu fui fazer é uma prova que o nome é Copa Vale de mountain bike, que é organizada em Lorena e tem em várias cidades aqui do Vale. Esse troféu que está na sua mão, ele é o da Copa Vale, que foi a categoria, que foi na etapa de Lorena. É a categoria soft para pessoas com deficiência. E graças a Deus eu consegui obter o êxito de pegar em primeiro lugar. O segundo, que está com a Rafaela, ele também é da Copa Vale de mountain bike e foi realizado em Santo Antônio do Pinhal. Graças a Deus também, com bastante dificuldade nessa prova, eu consegui chegar e conseguir o primeiro lugar. E essa medalha que está comigo, que é assim, não é que é a mais importante, mas como é a minha categoria mesmo, foi a primeira que eu consegui, é a da primeira etapa do Campeonato Paulista. E agora eu vou rumo à segunda etapa do Campeonato Paulista e, se Deus quiser, conquistar mais uma medalha. Com certeza, trazer medalha então para a cidade de Lorena, o nosso representante aí. Juninho, é claro que os atletas, eles precisam de patrocinadores, a gente vê na sua camisa, gostaria de agradecer a todos também, você também, pode agradecer a todos os patrocinadores e que continuam assim, apoiando os nossos atletas. Graças a Deus, assim, eu dei sorte que todos os meus patrocinadores que me ajudam, eles já me conhecem desde a época que eu andava. Então eu quero agradecer o Renato Marton da Protemed, o Marcos Lacerda e o Luiz Daniel do Grupo Passo Largo, que são meus treinadores.
ao Gustavo Zanin de Canas, que é da Cerâmica Zanin de Canas, que está me apoiando, ao pessoal da Cabral Bike Shop, que me arrumam as peças e me ajudam também com manutenção, e a Cortebox, ao Rubinho da Cortebox, que desde o começo ele está me ajudando, e cada ajuda que vem, independente do valor, ele é bem-vinda, porque já ajuda bastante, porque os custos são altos. Olha o Juninho aí, é você, né? Essa é a segunda etapa da Copa Brasil, foi realizada em Penha, Santa Catarina. Ó, tá indo pra longe então, Juninho. Ficou bonita a foto, hein, Juninho? Tá galã a foto. Essa outra é a de Santo Antônio do Pinhal, que foi a de mountain bike. Olha aí, que legal. A bicicleta, a handbike, né? É. Bem diferente, bem bacana, bem produzida também, para facilitar ainda mais para vocês, né, Juninho? Sim, com certeza. É para facilitar mais. Essa foi a primeira competição que eu fiz, que foi em Lorena. Foi a Copa Vale também, de mountain bike, da primeira etapa. Que era o troféu? É, esse troféu maior. Guiando o troféu. Ali é o troféu. Juninho, e como que você vê o esporte na nossa região? Falamos um pouco no segundo bloco. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que você acha, como você vê a handbike aqui na nossa região e também no país. Olha, a handbike aqui na nossa região tem, assim, na parte de São José é o que tem mais, aí vem descendo, Taubaté também tem a equipe. Em Aparecida tem um paratleta que corre por Taubaté. Em Lorena, por enquanto, sou só eu que estou disputando esses campeonatos. E tem um amigo meu, o Flávio, que ele ficou com a primeira handbike minha. E assim que eu conseguir pegar uma outra handbike mais competitiva, essa que eu estou agora, eu vou passar para ele, se ele for realmente querer competir, para crescer. E assim, em relação ao esporte em geral, no Vale tá bem, mas aqui em Lorena eu acho que a prefeitura poderia olhar mais, porque tem bastante deficiente e poderia dar mais chance. Ela dá, mas poderia ver mais coisas para conseguir outras modalidades, não ficar só nas que tem. Dar um apoio maior, né? Até pro fundo do Vale também, né? Ter mais representantes, não só como você de Lorena, outros para ciclistas também. Só que eu queria te fazer uma pergunta, porque parece que teve um espetáculo de balé, teve capoeira, umas outras danças também em Lorena, num teatro, né, em Lorena, para a arrecadação, né, na venda dos ingressos seria então para comprar uma nova handbike para você. De quem que foi essa iniciativa? Como que foi esse espetáculo? Deu certo? Como é que foi? Isso, esse evento, esse espetáculo, ele foi realizado dia 8 agora que passou. A iniciativa, eu quero agradecer aqui a Joviana Pietro de Cruzeiro, que ela nem me conhecia e nem eu conhecia ela me conheceu pelo Facebook, e ela falou se ela poderia estar fazendo esse espetáculo em prol para que a renda fosse revertida, no caso, na ajuda da compra da handbike. E eu topei de imediato, porque é difícil hoje em dia você ver as pessoas terem uma iniciativa assim tão boa como foi a dela. E graças a Deus o espetáculo foi maravilhoso, deu um bom dinheiro, tá guardadinho lá pra gente comprar a handbike. E gostaria de agradecer aqui a Joviana Pietro, que tem o estúdio dela, Estúdio Joviana Pietro em Cruzeiro. Parabéns à iniciativa dela, muito bacana, né? Muito bacana, parabéns à iniciativa. E Juninho, agora quais são os projetos futuros? Agora é voltar a treinar forte de novo, continuar treinando forte, que agora em setembro, a princípio dia 6 de setembro, tem a segunda etapa do Campeonato Paulista. Se der tudo certo, não mudar, vai ser dia 6 de setembro, só que não foi definida a cidade ainda, o local não foi definido. E o principal é a terceira etapa da Copa de Paraciclismo, que vai ser entre o dia 25, 26 e 27 de setembro em Aracaju, Sergipe. E eu vou treinar forte, cada
cada competição melhorando, cada competição indo melhorando meus tempos. E você mande notícias pra gente, viu? A gente quer saber como é que tá essas competições aí. Pra fechar o programa de hoje, então, Juninho, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, para quem tem algum tipo de deficiência física, né? E acha que não pode, né? Ah, eu tô inválido, não posso fazer tudo que eu quero. Que mensagem que você deixa referente ao esporte e também à deficiência física para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Olha, Rafaela, a mensagem que eu deixo é que não se abalem porque está numa cadeira de rodas ou tem algum problema, uma mobilidade reduzida, porque tem muitos esportes que dá para cada um fazer, dá para trabalhar. E assim, se você tem um sonho, você que está aí, que é deficiente físico, se você tem um sonho, corra atrás dele. Não vai ser fácil, mas se você não correr e não lutar, e ter Deus no coração e o apoio da família, nós não conseguimos nada. E tem uma frase que eu digo, que depois do acidente, eu não nasci para competir com ninguém. Eu renasci para eu competir comigo mesmo. Então essa é a mensagem, a frase, é o que eu deixo pro pessoal. Não se abata, corra atrás, porque tem um esporte que você vai se identificar e aí você não vai querer mais largar. Um abraço também para o pai e para a mãe que estão acompanhando o Vale Esporte de hoje. Quer mandar um abraço para eles? Um abraço para meu pai e para minha mãe aí, que estão aí comigo nessa caminhada e não me deixam desamparado em nenhum momento. A família é a base de tudo. Tá dado então o recado do nosso convidado de hoje, Juninho Santos, que é paraciclista de Lorena. Muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo muito gostoso. É um exemplo pra gente, né? Porque às vezes a gente reclama tanto, não dá, mas não tem como sim. Às vezes a gente reclama demais e não tem que ser dessa forma, né? Obrigada pelo exemplo que você passa pra gente. Eu que agradeço pelo convite e esse exemplo, se Deus quiser, eu vou continuar passando para todos e seja o que Deus quiser agora. Juninho, muito obrigado e muito boa sorte para essa sequência que continue trazendo várias medalhas. O pai e a mãe pode aumentar o quartinho lá, que vai aumentar o número de medalhas, o número também de troféu. O Vale Esporte vai ficando por aqui. Voltamos amanhã a partir das 6h30 da noite. Tchau, tchau.